Então a gente viu que oração tem que vir do coração, tudo mais. Eu acrescentei isso daqui, que a gente viu que se a oração foi feita com fé, persistência e serenidade, ela pode ser feita várias vezes. E o que são as repetições são palavras ditas sem sinceridade, orar de forma automática, como se fosse um ritual, repetir sem fé, achando que na insistência a gente vai obrigar Deus a nos responder, né? E isso, eu trouxe até uma curiosidade, aconteceu lá com Elias, que ele estava confrontando os profetas de Baal, e 1 Reis 18:26 fala: Então pegaram um novilho que lhes foi dado e o prepararam, clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Então eles ficaram desde manhã até o meio-dia falando: Ó Baal, responde-nos, ó Baal. Viram um mantra, né? Ficaram nesse mantra, e com certeza Baal não respondeu. E por isso que Jesus deu esse exemplo. Até porque os fariseus, eles oravam em público. Alguém tem ideia por quê? O começo até que era bom. Alguém tem ideia? Mas depois começa... Por isso que Jesus até fala, que a gente vai ver. Naquele período, Alexandre o Grande, ele queria, como ele dominou toda aquela região, ele queria embutir ali a crença deles. Então os fariseus, eles eram como se fosse um grupo que se levantou e falou: não, a gente vai manter a gente não vai adorar os seus deuses, daquela mitologia, Zeus, tudo aquele panteão, né? Ele falou: não, a gente não vai adorar. Então eles oravam em público para mostrar que eles eram diferentes. Só que com o passar do tempo, isso foi virando, né? Aí eles começaram a orar em público para se mostrar. Aí depois foi para mostrar para o povo que eles eram acima, que eles eram soberanos. Jesus disse que tudo que a gente pedir em nome dele a gente vai receber. Está lá em Mateus 21, 22, também está em João 14, 13 e 14. Então Jesus disse que tudo que a gente pedir a gente vai receber. Então eu posso pedir um carro, posso pedir uma casa, posso pedir para matar o meu vizinho que escuta música alta. Mas Jesus falou que tudo que a gente pedir em nome dele a gente vai receber? 3 vezes Jesus está falando, tanto em João como em Mateus. E aqui mais uma. Se bem que é o mesmo episódio, né? Mas então está escrito várias vezes que tudo que a gente pedir com fé a gente vai receber. A gente pedir em nome de Jesus a gente vai receber. Então, vou contar uma história para exemplificar isso. Era um fazendeiro muito rico, muito rico. Tinha uma fazenda bonita, tudo, e tinha um caseiro lá. E ele teve que ir para outro país para resolver negócio, e ia ficar fora por um longo tempo. Aí ele chamou o caseiro e falou: ó, eu vou me retirar, vou ficar fora por um tempo e você vai ficar responsável aqui da fazenda. Então, o que você precisar, só ir lá na cidade, fala em meu nome que tá tudo pago. Depois, tá tudo pago não, tá tudo certo, quando eu voltar, eu pago. Qualquer coisa que você precisar, você vai lá e pega. Aí, beleza. Passou um ano, sei lá, o fazendeiro voltou. Aí, quando ele foi chegando perto da casa do caseiro, tava uma Hilux, uma caminhonete. A casa do caseiro tudo reformada. Aí bateu na porta, abriu uma televisão gigante lá, os móveis todos novos. E aí ele falou: o que está acontecendo? O que aconteceu aqui? Ele falou: não, o senhor falou tudo que eu precisasse, eu podia ir lá pegar no seu nome, tá aqui, ó, todas as notas fiscais, tá tudo aqui, tudo bonitinho, então eu guardei, agora é só o senhor ir lá pagar. Aí ele falou: mas não, quando eu tava falando isso, eu tava falando referente à minha fazenda, não a coisas para você. E é exatamente o mesmo contexto que Jesus fala aqui. Se a gente pegar Mateus 21, 22, aqui, João 14, que é o 13 e 14 que fala, mas se a gente ler um pouquinho antes, ó, no verso 13, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Mas aí se a gente ler um pouquinho, o começo da fala de Jesus está escrito assim: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não tens me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Crede em mim, crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará outras maiores, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, o que Jesus está falando aqui? De obras, das obras que ele fez. Então, se for para você edificar a igreja, se for para você abençoar alguma pessoa, você pode pedir tudo que você vai conseguir fazer, porque foi isso que Jesus falou. Então, quando ele está falando tudo que você pedir em meu nome, Deus vai fazer, está falando exatamente disso, de obras. Não está falando de carro, não está falando de televisão, não está falando de casa. E essa história do fazendeiro é exatamente isso. Jesus está falando, eu estou saindo agora, eu vou morar com meu pai, mas depois eu volto. Então vocês vão ficar aqui. Então tudo que vocês precisarem, pode pedir em meu nome, que o pai vai conceder. Mas não para nós, para ajudar a igreja, para edificar a igreja, para ajudar o povo, para curar, por obras, né? Porque quando é só ler um pouquinho antes. Então, quando o pessoal lê um texto, tem que saber do contexto. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Então vamos analisar a oração universal. Então a oração universal, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? E tem a continuação: pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas transgressões. Agora a gente vai ver o que cada linha dessa significa. A oração do Pai Nosso, ela tem seis pedidos, 6 petições. Podem ler aí, encontrem os 6 pedidos. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. 2. Dai-nos hoje alimento. Venha a nós, dai-nos hoje alimento. São 4. Perdoa as nossas dívidas ou nossas ofensas. Não nos deixe cair em tentação. Foi o 6. Então, se a gente analisar, são 3 referentes ao próprio Deus e 3 referentes ao nosso. Por quê? Santificado seja o teu nome. Não é pra gente. É exaltar o nome de Deus. Seja feita a tua vontade. Não é a nossa. É a vontade de Deus. E venha o teu reino. Também não é o nosso. Não é nosso, né? É referente a Deus. Então, os 6 primeiros pedidos, eles são relacionados a Deus. Santo é o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E depois os outros 3, aí sim é relacionado a nós. É os 3 P's. Pão, perdão e proteção. Então é o pão nosso de cada dia, perdoar, e a proteção que é nos livrar isso aí, nos livrar do mal. Então quando a gente for orar, que ainda mais a primeira oração, acho que para começar o dia, a gente tem que seguir esse exemplo, né, que Jesus deu. Então, a gente tem que começar a buscar as coisas de Deus primeiro, não as nossas, não pedir por nós. Fala: Deus, como o Senhor é maravilhoso, obrigado por mais um dia, que a gente possa fazer a tua vontade hoje, que o nosso ambiente de trabalho seja assim como o céu. Então, tanto que no final do capítulo, que é lá Mateus 6,33, que é o versículo que todo mundo conhece. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça,
e todas as coisas serão acrescentadas. Então, o resumo da oração universal está no final do capítulo, lá no verso 33. Glorifica o nome de Deus, exalta o nome de Deus, e depois as demais coisas vai natural. Então vamos começar. Pai nosso que estás no céu. Então aqui fica Jesus, ele deixa explícito que Deus, ele é nosso Pai. E como eu falei na outra aula, nenhuma outra religião ela trata Deus como Pai. Nenhum. Igual eles tratam, sei lá, Buda. Nenhuma religião. Mesmo os judeus, eles não tratam Deus como Pai. Mas como eu falo, Pai é a relação Abba, né? Que é a palavra que Jesus fala, que é papai. Que é uma relação de paternidade mesmo, que é bem íntimo. Então, até o Antigo Testamento, quando eles tratam Deus como Pai, eles tratam como um Pai que criou todas as coisas, o Criador. Não como um Pai íntimo. Então, aqui a gente já tem essa diferença. E outra, se a gente está falando Pai Nosso, eu estou falando Pai Nosso. Nosso quem? Quem que é o nosso? Então, se eu estou falando Pai Nosso, imediatamente todo mundo se torna irmão. Porque é o meu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai. Então, ali ele está falando da igreja. Porque não tem como eu falar Pai Nosso para uma pessoa que não é minha irmã. Então, deixa claro aqui a irmandade. Então, Pai Nosso, que estás no céu. Também deixa claro o lugar que Deus está. Ele está no céu, acima de todos nós. E por mais que a nossa paternidade aqui na Terra foi boa, a paternidade do céu é diferente. Deus, ele é perfeito. Então, não tem como comparar. Continuando. Santificado seja o teu nome. Quando a gente está falando santificado seja o teu nome, a gente está pedindo pelo próprio Deus. Dá para perceber? Santificado. Estou pedindo para Deus que o nome dele seja santo. O que significa isso? Então, quando a gente pedindo para Deus que o nome dele seja santo, porque antes a gente estava perdido, antes a gente não reconhecia que o nome dele era santo. E agora a gente atesta, Senhor, seu nome é santo, que o seu nome seja santo, cada vez mais santo. Então a gente declara que ele é santo. E para que o nome dele seja santificado, o que a gente precisa fazer, o que precisa acontecer? Porque se a gente está pedindo para que o nome dele seja santo, a gente tem que fazer alguma coisa também, né? A gente tem que declarar isso em tudo que a gente for fazer. Deus é santo na minha família, Deus é santo no meu trabalho, Deus é santo na minha escola, Deus é santo na fila do banco, Deus é santo no trânsito. Aonde quer que eu vá. E a gente pode trocar para ficar melhor. A palavra santificado por glorificado. Então, que o seu nome seja glorificado na minha família, que o seu nome seja glorificado no meu trabalho, nas minhas atitudes, em tudo que eu fizer. Então, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, não pode ser diferente. Venha o teu reino. Então, o que a gente está falando? Que o mesmo ambiente que tem no céu, a gente está pedindo que aconteça aqui na terra, certo? E como que eu vou chamar Deus para ele vir num lugar, para ele sair de um lugar que é santo e vir para um lugar que nem mesmo eu deixo esse lugar santo, que eu faço tudo errado? Como que eu vou chamar Deus para um lugar que ele não pode habitar? Se eu peco, se eu não faço jejum, não oro. O teu reino. Então, quando a gente fala de reino, a gente está falando do rei. Então, apesar de ele ser pai, ele também é rei. Então, ele é o rei, criador de tudo. Ele é o rei que todo joelho vai se dobrar. Então, a gente não pode esquecer disso. Por mais que ele é nosso pai, tem essa relação íntima, a gente não pode esquecer que ele é rei. E apesar de a gente ter privilégio sendo filho, né? A gente é filho do rei. Então, a gente tem privilégio. Mas a gente não pode esquecer que um rei ele vai agir como rei. E o que significa isso? Tem uma outra historinha que um rei ele estava tendo problema de roubo no seu reino. Então ele coloca uma lei muito dura.
a pessoa que fosse pegar roubando ia perder os dois olhos, ia ficar cego. E durante muito tempo não houve mais roubo naquele lugar. O chaveiro lá, quem vendia cadeado, passou fome, porque não tinha mais roubo, ninguém fechava mais nada. Até que um dia pegaram uma pessoa roubando. E quem que era? O filho dele. E aí ele caiu num dilema. Como que eu vou deixar o meu próprio filho cego? Mas também se eu fizer o meu filho pagar, vai ficar cego, como que eles vão olhar para mim também, que um pai que não tem compaixão do seu próprio filho? E o que ele fez? Entregou os olhos dele. Então ele ficou cego no lugar do filho dele. Então, parecendo o que Deus fez no Jesus na morte. a semelhança, né? Deus ele tem que cumprir a lei. E porque ele é rei. Então, ele vai sempre agir como rei, a gente não pode esquecer disso. Mas ele deu uma alternativa pra gente também, sabendo que a gente ia pecar. Ele entregou seu filho. Enfim, então, por ele ser justo, ele não volta atrás na sua palavra, mas por ele ter misericórdia, ele entregou seu filho no nosso lugar. Então, seja feita a tua vontade. A gente ora para que seja feita a vontade de Deus? Ou que seja feita a nossa vontade? A gente faz a vontade de Deus? Porque a gente quer que Deus faça a vontade dele, mas a gente não está fazendo a vontade de Deus. Fala, Deus, seja feita a tua vontade. E aí Jesus olhando lá do céu, né? Bonito, né? Eu que escrevi isso daí, mas você não está fazendo o que eu ensinei e você quer que eu faça? Então, seria pedindo uma coisa que a gente mesmo não faz, né? A oração ela é feita para... Aqui a gente percebe que a oração ela é feita para mudar o ambiente. Então, glorificando o nome de Deus, trazendo o reino dele para cá, deixando que a vontade dele seja feita e fazendo a vontade dele, o ambiente já mudou. Então, a oração ela podia parar por aqui já. A gente não precisava mais de nada. Mas aí tem a parte que é os nossos pedidos. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem pede pão todo dia, o que é? Quem tem fome. E quando a pessoa pede pão, ela está pedindo o quê? Um alimento para sobrevivência, né? Não está pedindo, sei lá. Então, quando a gente pede para o Senhor, pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente está declarando que a gente depende dele. Que o Senhor é a razão do nosso alimento, da nossa nutrição, da nossa existência. E aqui a gente tem mais um aprendizado. Para quem fala que não tem dízimo no Novo Testamento. Pão nosso de cada dia. Pão nosso. Podia ser o meu pão, né? Porque eu tô... Nosso quem? Quando Jesus ensina pão nosso. A gente está pedindo... A gente está falando com quem? Com o nosso Pai. Então, quando a gente fala pão nosso, a gente está pedindo pelos nossos irmãos. E... Então, se a gente está falando com o nosso Pai, essas pessoas são os nossos irmãos. Então, aqui é um exemplo de dízimo que ninguém nunca fala. Ninguém fala. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, se Deus mandar o pão para mim, irmão, não vai faltar para você. Irmão, não vai faltar para você. Então, eu não estou pedindo pão só para mim, estou pedindo pão para nós. E quando a gente está falando com os irmãos, né? A gente está falando com o nosso pai, a gente está falando dos nossos irmãos. Então, se o Senhor me der o pão, não vai faltar para os meus irmãos. Então, e finalizando, né, essa parte, ele fala, hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a gente confiar em Deus, que amanhã ele vai prover, depois de amanhã ele vai prover, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E até deixei o exemplo de Pedro, né? Pedro, ele tinha o barco, ele tinha a rede, ele tinha licença para pescar ali naquele lugar, mas quem era dono dos peixes? Jesus tinha os peixes, então não adiantava nada ele ter tudo se quem providencia não entregasse o peixe para ele. Perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. A gente tem que perdoar quem nos feriu, assim como a gente quer que Deus nos perdoe. E além disso, Jesus deixa claro que o perdão é obrigatório. Assim como nós perdoamos a quem pecou contra a gente. Então, se o perdão
Eu vou falar depois, mas o perdão é obrigatório, senão eu vou adiantar aqui. Vamos continuar. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui o que significa? É um pedido de proteção, certo? Maligno, aqui na tradução, ou do mal, é a referência ao próprio Satanás. Ou seja, Satanás, ele irá tentar quebrar todo esse processo. Que a gente glorifique o Pai, que a gente chame o Pai para fazer um ambiente aqui, o céu como na terra, né? Ele vai querer quebrar o pão nosso de cada dia, ele vai querer quebrar que a gente perdoe para ser perdoado. Então, ele quer quebrar a nossa santidade. E um pouco antes ele tentou fazer isso com Jesus. Então, se ele tentou Jesus, o que ele vai fazer com a gente, né? Se ele foi ousado de tentar contra o próprio Deus. E sozinho a gente não tem força, tanto é que Jesus manda a gente orar para não... Ele deixa claro, né? Porque sem essa oração a gente é alvo fácil de Satanás. Porém, da mesma maneira, a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente tem que nos afastar de tudo que nos tenta a pecar contra Deus. Não adianta a gente pedir para Deus nos tirar e nos livrar da morte e eu pôr a cabeça dentro da boca do leão. Aí, lembra o que Jesus falou? Lembra o que Jesus falou? Eu até coloquei aqui. Satanás fala para ele, se você é filho de Deus, jogue-se daí para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor Deus, seu Deus. Deus, não me deixa morrer, mas aí eu vou lá e ando com o carro a 200 por hora aqui na avenida. O que você está fazendo? Você está pondo Deus à prova. Eu vou pagar uma conta com cheque sem fundo. Eu vou falar, Deus, faz um milagre, o Senhor vai pagar. Não, isso daí não é fé, isso daí é tentar Deus. E para finalizar, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, é que eu não queria falar porque tem isso daqui. As ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aí até tem uma história engraçada. A mulher viveu 20 anos brigando, e é a história real. 20 anos ela brigando com o marido, até que enfim se separaram. Aí ela chegou e falou, pastor, me separei, tudo, agora eu vou viver e tal, mas eu vou levar pro meu caixão, eu não perdoo esse cara. Tudo que ele me fez de mal, eu vou levar pro meu caixão. E o pastor pegou e leu esse versículo. Irmã, então quando você abrir o olho, você vai estar no lugar que você não está esperando, né? Então toma cuidado. Porque do mesmo jeito que você perdoar, você vai ser perdoado. Então se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E um dos sinais que a pessoa é verdadeiramente convertida é o perdão. Um dos sinais é o perdão. Então se você não perdoar uma pessoa, você não pode ser cristão. Então só na oração do Pai Nosso, a gente consegue perceber que não tem como a gente orar em 5 minutos. Se você fala que está orando em 5 minutos, você não está, você está conversando ali com Deus. Mas a oração, a principal, você não faz tudo isso em 5 minutos, é impossível. Então, por isso que a gente deve orar sem cessar, a gente ora do jeito que Jesus nos ensinou, mas também não vai orar repetindo o que ele falou, porque senão vira uma reza. E é isso.